Mas afinal, o novo regime da prescrição intercorrente, ele se aplica ou não aos processos de execução que iniciaram antes da sua entrada em vigor? É isso que vamos analisar na nossa lição prática jurídica de número 20, de um total de 365. A você que está aqui comigo neste canal, muito obrigado pela sua presença. Todos os dias eu posto um áudio com conteúdo jurídico voltado à defesa do executado em juízo ou técnicas processuais para vencer o processo de conhecimento. É sempre uma honra eu poder ter essa oportunidade aqui de dividir esse espaço com você, trocando um pouquinho de experiências quanto a temas jurídicos. Hoje vamos falar sobre prescrição intercorrente, sobre a defesa do executado em juízo. Prescrição intercorrente certamente é uma das principais matérias de defesa no processo de execução. O STJ tem entendimento pacífico de que prescrição intercorrente é uma matéria de defesa de ordem pública que pode ser apresentada pelo executado em qualquer momento do processo de execução por mera petição incidental, por mera exceção de pré-executividade, e a prescrição intercorrente, ela tem o efeito, claro, uma vez reconhecida no curso da execução, ela tem o efeito de extinguir a execução com julgamento do mérito. Muito bem, extinta a execução por prescrição intercorrente, acaba a pretensão executiva do credor, e ele não terá meios de se valer para a cobrança, do título executivo. A dívida, ela ainda existe, porque a prescrição não extingue o direito de crédito, mas extingue a pretensão executiva que o credor detém, trazendo segurança jurídica ao sistema. Essa é a ideia, da prescrição intercorrente. Como você sabe, para que a prescrição intercorrente ela possa operar no caso concreto, ela é um fenômeno exclusivo do processo de execução, há necessidade, no curso da execução, que exista uma situação de crise nessa execução. E a situação de crise é a não localização do devedor, do executado, ou a não localização de bens passíveis de penhora. A primeira tentativa frustrada de localizar o executado ou encontrar bens para penhora, o exequente será intimado dessa primeira tentativa e, a partir daí, é possível deflagrar a prescrição intercorrente. O Código de Processo Civil, já sobre a vigência da nova lei, a Lei 14.195, que alterou o artigo 921 e trouxe, esse novo regime de prescrição intercorrente, o artigo 921 diz que, uma vez ocorrida essa situação de crise, o processo de execução estará suspenso. O artigo 921 diz expressamente: suspenderá a execução. O STJ tem um posicionamento que essa suspensão do processo é automática e, enquanto o processo permanecer suspenso por até 1 ano, ou a partir do momento em que o exequente peticiona no processo de execução para uma nova tentativa de localização do devedor ou uma nova tentativa de penhora, a suspensão do processo que existia deixa de existir, porque o exequente provocou o processo a voltar a tramitar, e aí, levantada essa suspensão do processo, inicia o prazo da prescrição intercorrente nos termos do artigo 921, parágrafo 4º do CPC. Muito bem, e agora esse período, esse prazo da prescrição intercorrente só será interrompido com a efetiva penhora ou com a efetiva localização do devedor, o que ocorrer em primeiro lugar diante da situação de crise do caso concreto. Muito bem, a Lei 14.195, ela entrou em vigor no dia 27 de agosto de 2021 e ela não teve um período de vacatio legis, ela já começou a produzir efeitos imediatamente. E aí surge uma questão: aqueles processos
que foram iniciados antes do dia 27 de agosto de 2021, uma execução antiga. Essa nova lei da prescrição intercorrente, que alterou o artigo 921 do CPC, essa lei, ela se aplica a esses processos que estão em andamento, mas foram iniciados antes da sua entrada em vigor? Bom, nós temos que levar em consideração aqui alguns aspectos. O primeiro é o seguinte: a Lei 14.195, ela trata de vários temas, entre os quais prescrição intercorrente. E prescrição intercorrente é uma matéria híbrida. Prescrição por si só é matéria de direito material, está lá regulamentada no direito civil, parte geral. Mas a Lei 14.195, quando trata da prescrição intercorrente, ela também trata de regras processuais. Por exemplo, ela traz regras de suspensão do processo de execução, regras, portanto, de natureza processual. Logo, a Lei 14.195, nesse aspecto, ela é uma lei de natureza híbrida e, portanto, tem um conteúdo também processual. E aí, nós temos que analisar a lei processual no tempo. Para isso, o artigo 14 do Código de Processo Civil, ele diz expressamente o seguinte: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitado os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada, ou seja, a norma antiga. Então, o que o artigo 14 nos traz de conclusão? Ele diz o seguinte: olha, a lei nova, ela se aplica aos processos que estão em andamento. No entanto, todos os atos processuais desse processo que foram realizados antes da lei nova, esses atos, eles permanecem íntegros sobre a vigência da lei anterior. E daqui para frente, a partir do momento em que a lei nova entra em vigor nesse processo que está em andamento, daqui para frente aplicam-se as novas regras processuais. Muito bem, é isso que o artigo 14 define como lei processual no tempo. E aí, é importante considerarmos que a maioria da doutrina defende a ideia de que sim, a Lei 14.195 aplica-se aos processos que estão em andamento, que iniciaram antes da entrada da sua vigência, antes da entrada em vigor dessa nova lei que alterou a prescrição intercorrente. Bom, aí surge uma questão que eu queria trazer para vocês nesse áudio do dia. Esse entendimento acabou sendo acolhido recentemente pelo STJ. O STJ confirmou no julgado extraído do recurso especial 2.025.303, ou seja, o RESP 20.25.303, da terceira turma do STJ, relatoria da ministra Nancy Andrighi. Esse julgado ocorreu no dia 8 de novembro de 2022. E esse julgado, ele entendeu que o novo regime da prescrição intercorrente, ou seja, aquele que é regulamentado pela Lei 14.195, ele aplica-se aos processos de execução que foram ajuizados antes. E por que isso? Porque nesse caso concreto, o STJ reconheceu a aplicação do novo regime de prescrição intercorrente na questão dos honorários sucumbenciais. O novo regime de prescrição intercorrente, esse trazido pela Lei 14.195, no artigo 921, parágrafo 5º, ele agora expressamente diz o seguinte: o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo de execução impede a imputação de quaisquer ônus para as partes. Em outras palavras, quando o juiz extingue uma execução por prescrição intercorrente, não há condenação em custas e honorários sucumbenciais. Essa é a nova regra trazida pela Lei 14.195, no artigo 921,
Parágrafo 5º do CPC. Muito bem, o que aconteceu nesse caso julgado pelo STJ? Bom, havia uma ação de execução lá no interior do estado de São Paulo, iniciada em 2018. No curso dessa ação de execução surge um novo regime de prescrição. E quando o juiz reconhece a prescrição intercorrente a pedido do executado, já está sob a vigência da lei nova. Então, o juiz extingue a execução por prescrição intercorrente e aplica o parágrafo 5º do 921. O juiz do primeiro grau extinguiu a execução e não condenou ninguém em honorários sucumbenciais. Bom, o que aconteceu? O exequente, que teve agora uma sentença que extinguiu a sua execução, esse exequente entra com o recurso de apelação. E esse recurso de apelação sobe para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E o que o Tribunal de Justiça de São Paulo decide? O exequente aqui era o Banco do Brasil. O TJ São Paulo decidiu nesse acórdão que a sentença que extinguiu a execução deveria ser confirmada. Então, reconheceu que havia prescrição intercorrente. No entanto, deu parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil, porque considerou que, nesse caso concreto, deveria aplicar o artigo 85, parágrafo 10, reconhecendo um antigo entendimento do STJ no sentido de que era sim necessário fixar honorários sucumbenciais, e esses honorários sucumbenciais na extinção da execução deveriam ser impostos contra o executado, porque o executado devedor deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta ao inadimplir o título. Portanto, o TJ São Paulo deu parcial provimento ao recurso para condenar o executado a pagar o valor dos honorários em favor dos advogados do banco exequente, não obstante reconhecida a prescrição intercorrente, sob a alegação de que ele deu causa à extinção ao não efetuar o pagamento da dívida, o adimplemento do título executivo. Muito bem, esse executado entra, portanto, com um recurso especial e isso sobe até o STJ. E aí é que entra o acórdão proferido pela terceira turma do STJ. A terceira turma do STJ considerou que a sentença prolatada pelo juiz já foi sob a vigência da lei nova, a Lei 14.195, e que o artigo 921, parágrafo 5º, expressamente proíbe a fixação de honorários sucumbenciais. Portanto, deu provimento ao recurso do executado para reconhecer que não são devidos honorários sucumbenciais nesse caso concreto. E por via indireta, o STJ reconheceu também que a Lei 14.195, o novo regime da prescrição intercorrente, aplica-se aos processos antigos. Tanto que, nesse caso concreto, o processo foi iniciado em 2018, aplicando-se a ele a nova regra do parágrafo 5º do artigo 921, já sob a vigência do novo regime da Lei 14.195. Portanto, era isso que eu queria trazer para hoje, para nossa reflexão. Fica uma questão importante aqui, né? Como que conta o prazo da prescrição intercorrente quando o processo de execução é antigo? Ele já estava sob a vigência do sistema anterior e no curso dele houve a modificação da lei, a modificação e a introdução agora do novo regime. Agora, isso é um assunto para uma outra lição prática jurídica. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima. Valeu, pessoal!